A life empowered is closer than you think. We're all looking for a better way. Reimagine what's next with a new sense of exuberance. Why not power on like you mean it? Or power off blissfully? A better sleep is a better awake. You've never moved like this before. With the energy nature intended. Imagine reprogramming the way you look at the speed of science. At longevity. At exhilaration. It's next level rejuvenation. Take control of your well-being from the inside out and outside in. The light within is ready to ignite. Be the light. LifeWave. Boa noite a todos, boa noite e noite abençoada. Estou aqui a receber mensagens do grupo aqui que está hoje online. Bem-vindos a todos. Queria começar por apresentar, meu nome é Rui Miguel Coelho, queria dizer-vos a todos que é um privilégio estar aqui mais uma vez. Já fazemos eu acho que são quase 110 semanas que apresentamos esta oportunidade, já são mais de 2 anos, em muita partilha, muita harmonia, muito deslumbramento também de saúde, e acima de tudo com a gratidão de podermos partilhar com vidas transformadas tudo o que nós fazemos nesta atividade que se chama City Nove LifeWave, do qual eu sou meramente um brand partner mais que ajuda a fazer crescer o número de vidas que se transformaram durante estes últimos 2 anos, não só em Portugal, na Europa como um todo, desde que nós tivemos a bênção de podermos ter uma tecnologia lançada na Europa, nomeadamente em Lisboa, no dia 18 de março de 2023, onde eu e alguns pioneiros estávamos presentes, e realmente tem sido um trabalho extraordinário, sem exceção a todos, porque estamos só a começar a minha convicção de coração, de profundo. Vou hoje falar um bocadinho mais de mim do que é normal, porque às vezes nós temos a noção de que falamos muito da parte tecnológica, daquilo que nos fez crescer, mas às vezes dizem-me todos, e se calhar alguns de vocês estão aqui hoje, que a maneira como nós nos organizamos, como nós tocamos no outro, como passamos a nossa mensagem de coração, de alma, eu acho que é verdadeiramente isso que toca. Pelo menos foi a mim, foi assim que me tocaram e foi assim que eu comecei nesta grande aventura que se chama Células Terminais Reativadas, através de um palavrão que eu vou dizer que se chama fotobiomodulação. Para quem está aqui de novo, queria que soubessem que vamos falar de coisas muito simples, não vou falar de jargão complicado, nem tenho conhecimento para isso, já vão entender, mas antes de começar, e porque a sessão hoje é muito, muito especial, temos aqui uma convidada que é extraordinária, uma mulher que está a fazer um trabalho incrível nela mesmo, de crescimento pessoal, de descoberta da capacidade que ela tem de tocar pessoas, e portanto hoje vão ficar, eu acho que mais ricos, para quem ficar a ouvir até ao fim, porque realmente a mim tocou-me esta vida que se transformou e que me promete a mim, de coração, que vai também transformar muitas vidas. Começo por primeiro perguntar a quem está hoje aqui na sala, como é que está o som de 1 a 10? Façam-me só sinal, 1 a 10, 10 sempre que está bom, que ouvem em condições em qualquer ponto do mundo. Estão aqui toda a gente a levantar os braços. Se não puderem escrever, levantem só assim as mãos para eu saber. Estão todos com 10. Já agora convido a todos que abram a vossa câmara, que possamos ver-nos a todos. Isto é uma família, enfim, para quem está aqui de novo, também já vou falar um bocadinho com vocês. Queria dizer que temos um sentimento de partilha e de cumplicidade pelas vidas que transformamos, que é único. Eu nunca tinha sentido nada assim na vida, de proximidade, de companheirismo e até de responsabilidade social. Falamos muito esta palavra por razões que vocês hoje também vão aqui entender. Queria, antes de tudo, que me escrevessem, especialmente para os convidados que estão aqui hoje, de onde é que nos estão a ver, qual é o sítio do mundo, ou o sítio do globo, o sítio do universo, o sítio de Portugal, do sítio onde estiverem. Coloquem só aqui o local onde nos estão a ver, para eu fazer aqui uma ronda rápida. Já vi Cascais,
já vi Guarda, já vi Madeira, um abraço também para a Madeira, que sei que vai haver um evento, ou que está a haver um evento. Luxemburgo também, Alenquer, ou perto de Alenquer, para ser mais correto, aqui Alentejo, Évora, Porto, um abraço também grande para o Porto, já vamos falar do Porto também. A Suíça e o Luxemburgo, obviamente, Ceia, Fontainebleau, França, uau, muito bem. Um local de uma universidade muito conhecida de gestão, onde eu também participei. Vila de Rei, um abraço para a Elsa também. Barreiro também, e Holanda, um beijinho grande para a Holanda, Leiria, também faz parte aqui do nosso mapa distinto de brand partners que nos acompanham de forma muito bonita e, se calhar, de forma muito envolvente. O Porto, a Norte fazem coisas extraordinárias. Lisboa também, muita gente aqui da zona de Lisboa. Setúbal, Algarve também, enfim. Tanta gente que participa connosco e, eventualmente, tu também poderás ter alguns convidados que, eventualmente, poderão ter aqui. Já agora específico para os convidados, para quem eventualmente quiser só dizer eu estou aqui a primeira vez, mesmo que não queira falar ou escrever, pode só pôr o número 1. Nesse caso é só um, ou pode só meter assim com o dedo, para eu saber que são convidados. A Márcia, um beijinho grande para a Márcia, que está aqui hoje como convidada. Para todos os convidados que estão aqui hoje, ou que estão a ver a gravação, a Patrícia, a Marta, a Alice também, um beijinho grande para a Alice. Há muitos nomes que me vão falando, que vão convidar, e eu não conheço toda a gente ainda. Somos já alguns. Começámos com uma equipa de apenas 4 pessoas há 2 anos atrás, hoje somos mais de 16 mil a usar a tecnologia. 16 mil, de 4 para 16 mil, uma tecnologia inovadora, sem concorrência, que acima de tudo promete reativar células terminais e onde vamos também juntar rapidamente, durante os próximos meses, novas abordagens tecnológicas. Hoje vou falar em brevemente sobre elas, mas acima de tudo o que nos move a todos, sem exceção, é a possibilidade de termos uma vida com mais sentido e com mais energia, quando nós descobrimos que verdadeiramente aquilo que nos move é a energia de cada célula. Ou seja, nós somos compostos por células. As células são a matriz da nossa origem. Ou seja, quando nós começamos com uma célula, ou seja, quando nós fomos criados de forma perfeita, quer dizer também divinamente perfeita, entre o pai e a mãe, o ambiente que nos foi rodeado, nós somos perfeitos para aquela ocasião, para aquele código genético de pai e de mãe, para o ambiente onde nós estivemos. Portanto, nós somos seres perfeitos. Se nunca ninguém tinha dito isso, então aproveita, porque hoje eu estou muito generoso, vou-te dizer isto várias vezes. És um ser perfeito ou perfeita na forma como foste criada. Portanto, aproveita essa embalagem de vida, porque é único que tu estás a viver. Nós, às vezes, queixamos do que se passa à nossa volta, achamos que a vida às vezes não é tão justa, não é tão equilibrada, mas é única. A vida que te foi dada tem que ser honrada. É honrada célula a célula. Nós temos mais ou menos cerca de 37 mil milhões de células, e em cada célula contém mais 100 mil milhões de átomos. É assim, cada um de nós é um universo, mesmo, sem nenhuma dúvida. A grande questão é como é que nós cuidamos do universo que nós somos. Eu hoje vou falar aqui de alguns termos mais científicos ou mais médicos, apesar de não ser médico, já me vou apresentar de forma breve. Vamos ter hoje aqui uma pessoa que eu muito respeito, ele sim é médico e sabe falar disto com muita propriedade. Eu fui aprendendo com pessoas muito boas. Eu sou formado em economia, sou alguém de empresas, sou pai em primeiro lugar, sou alguém que investe não só em tecnologia como também em negócios e em oportunidades. Sou professor universitário há mais de 20 anos, tenho essa habilidade. Eu tenho uma faculdade que me foi dada com muito trabalho também, procurando ser melhor todos os dias. E quando eu vejo tecnologias que permitem mudar vidas, eu agarro. Eu fui também responsável por um Instituto de Nanotecnologia, que me deu também talvez uma abertura para eu entender melhor o que é isto que eu vos vou mostrar agora, que é uma tecnologia chamada X39. Está aqui na minha mão, é fácil de entender, já vos vou explicar porque é que é o X39. Vem pequenas embalagens que estão aqui a ver na minha mão, é fácil também de entender que esta é a forma como se transporta, e o que está dentro da embalagem é isto. Eu tenho agora um patch aqui, já vou tirar o meu que está aqui colocado, mas este é aquele que eu vos quero mostrar, que é para mim a cereja no topo do bolo tecnológico. Até vou meter aqui no centro da embalagem para verem. Cabe na palma de uma mão, tem uma estrutura de circunferência. Lá dentro estão cristais nano-orgânicos que vêm da natureza. Já vamos explicar tudo. Para quem está aqui de novo, quem está a receber a gravação, vou explicar tudo para que toda a gente entenda. Não quero que hoje saia daqui ninguém sem tirar as suas dúvidas ou, inclusive, colocar algumas questões no chat. Eu vejo que no chat. Se tiverem dúvidas ou quiserem colocar uma questão ou quiserem colocar um dos vossos casos, coloquem, porque eu vou tentar responder também da melhor forma. O objetivo de hoje é muito simples. Ninguém vai vender nada a ninguém, não quer impingir tecnologia nem conceitos, só quer partilhar. A ideia dos dias de hoje, e se estás a receber a gravação, é porque alguém quis partilhar uma coisa contigo. Alguma coisa que eu, quando comecei, também não sabia, e fui procurar e fui me instruir com pessoas que sabiam mais do que eu.
Quando nós começámos, éramos apenas 4 pessoas numa sala, com um médico de medicina regenerativa ou medicina integrativa, Dr. José Paulo Pereira, que deu o nome a estas sessões, porque ele foi realmente o grande pioneiro médico, do qual depois vieram muitas outras pessoas atrás dele, que me permitiram a mim também depois poder aprender, e inclusive ter o apoio científico de quem sabia mais do que eu, para eu poder ter a coragem de dizer o que é que isto faz e poder acompanhar pessoas na sua elevação em saúde. E, portanto, eu queria dizer que isto é uma ação elevada, com elevação, porque o que está dentro de cada um destes pets que está aqui é algo muito sério, uma tecnologia muito profunda, que eu próprio no início desconfiei e duvidei. E vou explicar porquê. Eu sou uma pessoa cética, fui formado em economia para ser cético. Eu acho que se tiver aqui mais pessoas de economia, como tenho aqui algumas pessoas, sabem o que eu estou a falar. Se calhar a tua profissão, onde foste formado, ou no ambiente onde foste formado ou formada, é um pouquinho às vezes cético. Duvidamos e coloquem-nos dúvidas. Eu fui formado nesse ambiente. Mas é óbvio que quando nós estamos perante casos que são absolutamente gritantes e dramáticos no sentido da emoção, de vidas transformadas, tu deixas o ceticismo de lado e percebes afinal o que é isto. E é isto que eu hoje queria também fazer aqui um pouquinho com vocês, também pedindo a opinião aqui de uma pessoa que sabe muito, mas eu vou neste momento dizer também que na minha qualidade também de pai, eu queria partilhar uma coisa que me impressiona muito, que é alguns slides que acima de tudo vão permitir que qualquer um de vocês entenda a tecnologia que eu estou aqui a falar. Eu vou passar rapidamente alguns slides para perceberem, apenas para me apoiar aqui na parte visual, não que seja necessário verdadeiramente, mas eu acho que é importante que vocês tenham a oportunidade de estruturar pensamento. Foi isso a coisa mais importante que eu fiz nos primeiros 3 meses quando abracei o projeto. Quem é o fundador é David Schmidt, vamos falar aqui um bocadinho sobre ele. Queria dizer que devo muito ao Dr. José Paulo Pereira, que nestas últimas semanas não tem estado connosco de forma tão presente, mas que deu origem a um movimento gigante que ele próprio não imaginou nunca que pudesse ter dado origem a pessoas que realmente quiseram investir no conhecimento do seu próprio corpo, no conhecimento da medicina integrativa, como ele sempre defendeu, porque na verdade a vida do Dr. José Paulo Pereira tem sido, nos últimos 40 anos, ajudar pessoas com o seu conhecimento, com a sua ciência e, acima de tudo, na área da fotobiomodulação e da neurociência aplicada. Quando ele descobriu pela minha mão que havia uma nanotecnologia que permitia reativar células terminais, ele duvidou muito, duvidou que era possível fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Eu próprio não quis dizer na altura, mas eu estava desconfiado que afinal aquilo podia ser uma coisa meio estranha, sem grande fundamento. E o Paulo, quando começou a ter os primeiros casos de sucesso na clínica dele, tem uma clínica em Lisboa e outra em Setúbal, ele ficou absolutamente de olhos em bico e disse assim: Miguel, traz-me tudo o que tiveres desta tecnologia, porque realmente é transformador aquilo que eu sinto nos meus pacientes quando comecei a aplicar. Não é apenas o Dr. José Paulo Pereira, há muitos médicos de medicina convencional, ortopedistas, cirurgiões, pessoas que trabalham todos os dias com casos mais difíceis, pessoas também da parte neurológica e psicológica, ou psicoterapia, que estão a descobrir algo extraordinário quando nós reativamos células terminais. Eu queria só, antes de começar, dizer vários disclaimers. Primeiro, não vamos complicar o que é simples, eu próprio não sei complicar, eu sou muito simples na minha abordagem, também não tenho capacidade para mais. Segundo, não tornar científico o que pode ser muito simples de explicar, portanto não vamos meter papers, nem explicar grandes casos, nem ter aqui muita teoria, vamos explicar como qualquer leigo gostava de aprender. Terceiro, não vamos fazer nenhuma consulta, ou seja, não vamos ter capacidade de analisar ninguém, nem trazerem os vossos casos para nós podermos dizer se é mais à esquerda, mais à direita, não vamos fazer isso. Quarto, vamos sempre estimular a procura de mais conhecimento, ou seja, em todos estes casos eu dou sempre ou um livro, ou uma referência, ou um vídeo, vocês podem procurar mais, para terem mais conhecimento sobre esta área. E depois queria também dizer, rapidamente, que não podemos alegar nunca nenhuma cura efetiva. O que nós fazemos é elevar um peptídeo, já vou falar o que é, por sua vez ativa ou reativa células terminais, e depois é esse efeito biológico que depois vai contribuir para mais saúde e mais energia no corpo. Portanto, nunca se pode falar em cura convencional do ponto de sentido médico, e depois também quer dizer que ninguém deve nunca substituir o seu médico e o seu conselho, e depois o resultado que puderem obter com alguém que possa aqui testemunhar não é garantia que toda a gente tenha os mesmos resultados. Queria também dizer que seguimos sempre o princípio do Albert Einstein, que dizia que se não sabes explicar de forma simples é porque não o percebeste. E, portanto, como eu sou muito devoto, vamos dizer assim, da ciência, dos homens da ciência e das mulheres da ciência, eu quero seguir à risca o princípio deste homem chamado Einstein. Ele também foi um dos inspiradores do David Schmidt. O David Schmidt é alguém que tem uma inspiração muito elevada. Falamos sempre um pouquinho sobre ele no início destas sessões para perceberem que tudo o que nós falamos deriva da mente deste homem. Já vou passar um vídeo dele já a seguir para vocês perceberem como é que ele descobriu esta tecnologia, porque é que se chama X39.
Este homem provém de uma família de inventores, cientistas, com mais de 3 gerações atrás dele, que na verdade o grande sonho era poderem ligar-se ao laboratório do Thomas Edison. Vocês sabem, o Thomas Edison foi aquele que deu origem a uma grande companhia mundial chamada General Electric e foi aquele que inventou a lâmpada elétrica, pelo menos é atribuído a ele, o filamento e a capacidade de ele ter resistido mais de 1000 vezes e falhou no conceito para um dia descobrir que afinal não tinha nunca falhado, apenas descobriu 1000 vezes como não fazer a lâmpada e na verdade é um inspirador porque é um homem muito persistente. E o David aprendeu pela sua própria estratégia e vida, queria ser um cientista, um inventor. A história dele vai ser documentada num documentário mundial que vai ser partilhado em breve. Eu queria partilhar também algumas ideias dele, porque já tivemos alguns de nós com ele, já partilhámos alguns momentos em vários eventos. É uma pessoa extremamente generosa com o seu tempo e com a capacidade de muito nos envolver e adotou a equipa portuguesa como uma das equipas mais bonitas, mais sólidas e com mais vontade de crescer que ele tem encontrado na LifeWave. Eu devo-lhe muito a capacidade de um dia que me encontrei com ele nos Estados Unidos, que ele me explicou que realmente o que estamos a fazer é mudar vidas. Nem sequer se trata de oportunidade, é mudar vidas completamente. Fiquei completamente agarrado no conceito dele e senti-me envolvido naquilo que ele também queria fazer e era isto que eu também queria passar para vocês. Um bocadinho da visão dele. Vou aqui interromper este ecrã para partilhar com vocês aquilo que ele me ensinou, da verdade que ele quer também passar para os outros, que é a capacidade que ele tem de fazer com que nós compreendemos em que dimensão ele vive. Então eu queria só partilhar com vocês este vídeo, que é um vídeo curto, que fala um pouquinho de como é que ele descobriu o X-39, onde é que ele se foi inspirar. In the beginning, God created the heavens and the earth. There is more information there than most people would ever realize. I was 8 years old, and my parents wanted to take me to the workshop of Thomas Edison. On the drive back home, I said to my dad, I want to be an inventor. Light, as it turns out, is the primary control mechanism for everything else that happens in the body. What if we could have an external electromagnetic field that would essentially reset the stem cells that are already in our bodies and get them to function like younger, healthier cells? What if in the process we actually found out that in a book that was written thousands of years ago, that information already existed? God has left his fingerprint in natural design, and that blueprint shows up in nature. The mathematical codes are identical. The implications to this are absolutely extraordinary. What drives me is that there's this enormous sense of hope that we can create technology to generate clean energy, that we can have foods that aren't genetically modified, and we can meet all of the needs on the planet that we have to, and that we can heal people. Bom, não é preciso muito para perceberem que estamos perante um gênio, alguém que é absolutamente extraordinário. Nunca me imaginei na minha cabeça que algum dia ia encontrar uma pessoa de ciência que tinha esta elevação toda, que iria encontrar nas escrituras, neste caso no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, na parte que fala sobre o livro da vida, as frequências para fazer funcionar o patch. A tecnologia de que toda a gente procurava desde os anos 70 do século passado, nomeadamente com os estudos de um senhor chamado Laurent Picard, que descobriu que era possível reativar células terminais através de um peptídeo de cobre, já vamos falar sobre isso. Era possível, do ponto de vista empírico, do ponto de vista do conhecimento de ciência e de investigação, sabia-se que era possível. Agora, saber o caminho para lá chegar, nunca ninguém tinha conseguido criar de forma natural através de parte da natureza, nomeadamente daquilo que vamos falar já a seguir, de um patch de nanocristais orgânicos, ou seja, orgânicos porque vêm da natureza e o corpo reconhece como sendo natural. Este homem conseguiu, através de uma busca de vida, hoje não vou contar muita história dele, de forma tão pormenorizada assim, mas apenas para dizer que ele dedicou uma vida inteira a poder criar um mundo
livre de drogas, livre de químicos e, acima de tudo, respondendo de forma natural para que o corpo se pudesse regenerar sem estar agarrado a químicos. Para quem conhece a ciência farmacêutica, sabe que um dos princípios da ciência farmacêutica é ter um princípio químico que, na verdade, depois faz uma série de danos, é pelo menos o princípio geral, e que não é natural nesse sentido. E obviamente que nós sabemos hoje em dia que, infelizmente, a indústria farmacêutica nos agarra a muitos de nós com medicamentos e comprimidos onde nós nunca vamos estar totalmente equilibrados. Estamos sempre em pequeno desequilíbrio, portanto, nunca atingimos a saúde plena. E a vontade do David Schmidt é exatamente que isso não aconteça e para isso criou várias tecnologias para nos ajudar. Para nos ajudar hoje também, temos também uma pessoa hoje aqui muito especial que eu queria rapidamente introduzir, porque ela é uma pessoa que me tem dado muita ajuda e tem sido uma inspiração para mim também, o Dr. Otávio Melo. O Otávio é uma pessoa que eu aprendi a ter como irmão, vamos dizer assim, para ser muito claro. Ele é um cidadão com, também com origens portuguesas, eu diria que ele é meio português, meio brasileiro, se quiserem, um brasileiro também é um português nesse sentido, também fala português e tem também alma portuguesa, eu acredito muito nisso, gostam tanto de bacalhau como nós, gostam tanto de petisco como nós gostamos, e o Otávio é uma pessoa muito especial, que eu queria desde já convidar. Otávio, não sei se podes entrar aqui na sala para te apresentares, para quem ainda não te conhece, que eu gostava de convidar a falares um pouquinho do que te move também estar aqui. Deixa-me só ver se tu consegues ligar o teu microfone. Deixa-me só ver aqui. Eu acho que consegues ligar o teu microfone. Agora sim, Rui Miguel. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Portugal. Isso aí. Como estão? Tudo Como é bem? que Um você prazer, está? mais uma Como é vez, que uma você está? honra. Como é que tu estás? Estás bom? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Estamos É aqui verdade, mais. é verdade que os portugueses do Brasil gostam tanto de bacalhau como nós e gostam tanto de viver como nós? É verdade? Eu gosto bastante. Eu gosto muito dos vinhos portugueses também. Ah, bom. Bom, bom, ótimo. Olha, apresenta-te só assim rapidamente e só o que é que tu fazes, o que é que tu amas na vida e porque é que esta tecnologia tem impressionado tanto a ponto de tu teres também na tua prática que fazes em todo o mundo, também adotado a tecnologia da fotoemulação como como um dos eixos que tu usas para poder trazer mais saúde para as pessoas. Fantástico, Rui. Bom, enfim, eu sou médico ortopedista, trabalho já nessa área da medicina aí há 20 anos e nos últimos anos eu comecei a pesquisar sobre a medicina regenerativa, sobre as células estaminais, sobre os peptídeos, fatores de crescimento, e principalmente sobre as tecnologias de fotobiomodulação, especialmente com infravermelho, né? Realizei diversos trabalhos aí de pesquisa com relação a isso e comecei a utilizar no meu consultório com o objetivo de evitar a necessidade de realização de cirurgias, o uso de medicamentos. E sabemos dos riscos, né, desses procedimentos e dos efeitos colaterais que os fármacos promovem. Para minha grata surpresa, né, no último ano, eu tive acesso aí a uma tecnologia que eu achei muito inovadora, no início também, obviamente, né, com certa desconfiança, mas que tem se provado aí ser uma grande oportunidade para que nós possamos estimular a regeneração das nossas células, estimular os tecidos a se repararem de uma forma mais natural e também combater os radicais livres, né, Miguel? Que são, sabemos aí que o estresse oxidativo, juntamente com ah, os radicais livres, são alguns dos responsáveis pelo envelhecimento do corpo humano. E quando temos a oportunidade aí de utilizar tecnologias, né, substâncias que são antioxidantes, ou seja, aquelas que diminuem a oxidação, que nada mais é do que o processo de envelhecimento e morte do nosso corpo, então, nós temos aí a capacidade de nos tornarmos mais saudáveis, né? Eu acho que é isso que temos buscado. Sabemos que, à medida que envelhecemos, nós temos uma quantidade cada vez menor de células estaminais, e à medida que os anos passam, a nossa capacidade de reagir a lesões, traumas, né, e doenças crônicas vai ficando cada vez menor. E o que temos observado aí, né, em diversos trabalhos científicos que têm sido publicados, é que a restauração desses peptídeos, né, somente
peptídeo de cobre, que acionam, sinalizam e ativam essas células mesenquimais, então são capazes de reduzir o processo de envelhecimento de morte celular. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Tanto para lesões esportivas, lesões de pele, né, pós-operatórios, isso realmente tem trazido aí uma vantagem, que eu falo que é uma vantagem incomparável quando nós conseguimos reverter o processo de envelhecimento do nosso corpo, né? Isso é realmente uma oportunidade única e que tem beneficiado muitas pessoas mundo afora, né? É mais. Olha, mantém-te aqui na sala um bocadinho connosco, porque eu sei que tu também tens aí muita coisa em mãos. É sempre num bocadinho que tu tiras para poder aqui ajudar, pelo menos, as pessoas a compreenderem exatamente o que nós temos em mãos. E eu queria muito passar aqui um conceito simples, para depois tu poderes só comentar rápido comigo, porque temos aqui também uma pessoa que eu gostava que tu conhecesse, eu acho que não a conheces pessoalmente, mas já vamos falar dela, ela já vai contar um pouquinho da sua história e do caso, e depois pode desenvolvê-lo um pouquinho mais à frente, mas eu queria só começar por fazer aqui um pequeno enquadramento rápido, e depois tu ajudas-me aqui no conceito, e depois vou pedir à pessoa em causa para poder dar o caso. Muito simplesmente, eu vou tentar explicar como, rapidamente, em muito poucos minutos, para vocês perceberem que isto é muito fácil. Não vale a pena complicar coisas com papers e com estudos. Podemos, na verdade, mas hoje não é o objetivo disso. Não é o objetivo de nos tirar, colocar 80 estudos independentes, falar com muitos terapeutas, com muita profundidade de papers. Não é esse o caso. Eu só queria que se entendessem, também com o apoio do Dr. Otávio Melo, para além de ser uma pessoa ligada à medicina integrativa, também é médico cirurgião, ortopedista do joelho em particular, portanto alguém que estudou muito para estar onde está hoje. Para mim uma pessoa brilhante, para além de ser meu amigo pessoal, com quem já convivi muito nestes últimos meses, e que tenho a certeza que vamos continuar nesse caminho. Eu queria só explicar três coisas. Primeiro, aquilo que nós temos em mãos faz apenas três efeitos. Três. Vocês podem achar estranho estar a simplificar tanto, mas a verdade é esta. Primeiro, eleva uma coisa chamada peptídeo. Simplificando, quando eu coloco o PETs, ou seja, esta estrutura redonda no corpo, nomeadamente em alguns sítios mais recomendados, mas na verdade podemos pôr em qualquer sítio do corpo, já vou explicar porquê, nós fazemos uma coisa que é elevar um peptídeo. Se calhar um peptídeo, o nome peptídeo, pode ser estranho para alguns de vocês, pode até ser mais comum para outros, que estão mais habituados a termos destes, ou viram em algum produto ou embalagem. Um peptídeo não é nada mais, nada menos do que apenas um conjunto de aminoácidos. O aminoácido é como se fosse uma componente de um tijolo que constrói o nosso corpo. Vamos ver assim. As células, o nosso corpo, a parte material, é feito de proteínas. Proteínas é como se fosse o constituinte de uma parede. Imaginem um braço, uma perna. É constituído por pequenos tijolos, todos eles constituídos por microtijolos que se podem chamar aminoácidos, vamos dizer assim. E um peptídeo é apenas, neste caso, um GHKCU, que é o peptídeo, tem apenas 3 aminoácidos. Quando elevamos com o PET, a única coisa que faz é elevar um peptídeo no corpo. Eu já vou explicar porque é tão importante, ou vou até pedir ao Otávio para depois falar nessa parte do peptídeo, porque ele fala com muita propriedade dessa parte, mas quando nós colocamos o PET no corpo, o corpo faz ativar ou eleva peptídeo de cobre. Cobre, já vamos explicar também porquê, por ser biocondutor. Quando nós elevamos o peptídeo, fazemos ativar as nossas células terminais. Ou seja, as células que deram origem à nossa vida. Ou seja, a célula terminal é uma célula original do corpo, que ainda contém material genético, ou seja, códigos genéticos que nós permitimos depois replicar para outras células. Quando nós ativamos células terminais, ou célula-tronco, se és a ver do Brasil, ou eventualmente se fosse uma pessoa de fala brasileira ou portuguesa do Brasil, nós permitimos, quando elevamos células terminais, ter o corpo regenerado. Regenerado, o que é isto? É regerar vida. É voltar a ter a capacidade de gerar vida, vitalidade, energia. Vida é energia, saúde é equilíbrio. Quando nós temos equilíbrio, temos saúde, mas mais importante ainda é termos energia para podermos ter essa energia em equilíbrio. Estes conceitos são importantes, tal como é o conceito de células terminais. Células terminais já falei um pouquinho, já vou pedir também ao Otávio para falar um pouquinho mais sobre células terminais, mas células terminal ou célula-tronco são células fundamentais, nomeadamente porque elas se podem associar a qualquer função celular do corpo, substituindo outras que estejam danificadas. Portanto, as células terminais tornaram-se, nos últimos anos, um paradigma terapêutico absolutamente incontornável. Eu diria que a investigação de células terminais mais a sério tem origem para aí nos anos 2005, 2008,
Os Estados Unidos foram muito prolíficos nesse estudo. Na altura, inclusive, eu penso que estava na administração Obama ainda. O Obama teve muito receio de libertar a investigação e só em 2011 é que começou a haver mais esta palavra, este palavrão, células terminais, até que realmente começou a ser tão evidente que tínhamos que continuar a estudar este fenómeno, e o Dr. David Schmidt usou este paradigma do GHKCU, do peptídeo, para poder elevar as células terminais e poder eventualmente ter este fenómeno que estamos aqui, que é a capacidade de nós nos regenerarmos, porque quando nós envelhecemos, alguns de vocês já poderão ter uma idade um pouquinho mais avançada, já como eu e o Otávio, que já passámos a nossa juventude aqui há algum tempo, mas na verdade, quando nós usamos o PETS regularmente, nós voltamos a regenerar a vida em nós, de maneira que se calhar não tínhamos sem isto. Já vou explicar porquê. Acima de tudo, eu quero que compreendam que há um fenómeno em nós, qualquer um de nós vai experienciar, que é a diminuição de vitalidade à medida que a vida vai avançando. Os números da idade vão avançando. Não porque mais idade significa doença ou cansaço, não por isso, mas porque há uma diminuição da atividade das células terminais natural. Quando chegamos aos 60 anos, aos 55 mais ou menos, praticamente todas as células terminais ficaram para trás, desativaram. Elas não morreram, mas estão inativas de alguma forma. Essa inatividade é o que dá origem a uma espécie de um buraco, onde as doenças passam, onde os vírus e as infecções entram. E quando nós tentamos novamente reverter a vida como ela nos é apresentada, especialmente se apenas dependermos dos fármacos, então é muito difícil voltar a reverter energia. Mas, e aqui é que está o grande mas, a tecnologia de células terminais que o Dr. David Schmidt recriou através do PETS permite voltar a acordar as células terminais. Isso para mim é coisa que, e de forma natural e orgânica, sem químicos. Isso para mim foi a coisa que mais me impactou e que me deu vontade de ir buscar mais conhecimento. E portanto, para quem quiser ter mais energia, quiser ter mais vitalidade, independentemente da idade, temos pessoas com várias idades, se calhar um bocadinho mais entrada, com mais entrada um bocadinho na idade, eu diria mais sénior, e às vezes se calhar pensam que não conseguem recuperar, são as pessoas que mais me impressionam porque recuperaram muito da vitalidade e energia que se calhar julgavam perdidas. Eu queria que o Otávio comentasse esta parte, mas também comentasse um bocadinho sobre células terminais ligadas ao peptídeo. Não sei se consegues criar a ligação, Otávio. Eu depois já ponho aqui o slide do peptídeo, mas fala um pouquinho daquilo que tu achas da célula-tronco de célula terminal, qual é a importância que tu vês naquilo que é a tua prática médica. Então, o que os trabalhos científicos nos mostram é que, à medida que nós vamos nos tornando mais velhos, essa quantidade de células estaminais que nosso corpo produz, ela vai caindo progressivamente, né? Em torno aí de 60% de perda. Isso pode acontecer. E os trabalhos fazem um paralelo entre essa queda das células estaminais com a concentração do tripeptídeo de cobre que o nosso próprio organismo produz. Então, veja bem, não se trata simplesmente de fazer uma reposição, de tomar tripeptídeo de cobre. Durante alguns anos da minha prática, eu fiz aplicações de tripeptídeo de cobre como uma forma de fazer tratamentos, né, infiltrações em articulações, em pele, em feridas, e funciona. Só que aquilo é uma substância externa, é uma substância sintética, né, que ao ser colocada no corpo, ela precisa continuar sendo colocada. Mas veja bem, se o nosso próprio organismo é capaz de produzir de forma natural esse tripeptídeo de cobre, e esse peptídeo de cobre ele é o responsável pela ativação das células estaminais, isso pode ser feito através de uma onda de luz infravermelha que o nosso próprio organismo produz, isso se torna muito mais saudável e muito mais independente de ter que fazer algum tipo de suplementação. Então, as células estaminais hoje elas são utilizadas para diversos tipos de terapias, né? Terapias ortopédicas para tendinites, bursites, neuropatias, dores crônicas, artrites, artroses, doenças da pele, né, do tegumento, como problemas de cicatrização, né, problemas de feridas que têm lentidão para cicatrizar, tudo isso aí depende dessas células estaminais. Hoje em dia temos também diversos estudos que mostram que a redução da capacidade dessas células estaminais
em reparar o tecido neurológico, o tecido nervoso, é um dos mecanismos que leva a doenças degenerativas cerebrais. As principais que conhecemos aí são o Alzheimer, o Parkinson, né, que são doenças nas quais ocorre uma neuroinflamação. E o que é uma neuroinflamação? É uma inflamação do sistema nervoso na qual aqueles neurônios morrem e não conseguem se recuperar. E através das células estaminais, hoje é possível estimular a regeneração, inclusive de tecido neurológico, né? Então, há diversos benefícios aí, né, Miguel? Poderia ficar falando muitos aqui, mas eu acho que principais. Sem dúvida. Não, está perfeito. Eu só queria, se calhar, que tu nos ajudasses agora a fazer a ponte com o peptídeo que eu falei, de forma muito breve, porque não quero Isso. sequer entrar em temas que são densos e que são muito importantes, mas explica-nos só um pouquinho como é que se dá esta ligação entre peptídeo elevado e reativação célula-tronco ou célula estaminal. Por que é tão importante esta combinação de peptídeo com célula-tronco? Muito bom. Então, esse peptídeo, né, que nós tanto falamos aí, né, que tem essa sigla, que é o GH-kappa, ligado com o cobre, ele forma um complexo, ele fala que é um complexo quelante. O que é o quelante? É quando ele pega um metal e se liga com a substância orgânica, né? Ou seja, o metal é inorgânico, o aminoácido ele é orgânico, né? Então, quando temos essa ligação, isso forma uma substância estabilizada, e essa substância, ao se ligar com receptores da membrana das células do nosso corpo, eles vão estimular essas células. O que são essas células mesenquimais, né? Ou células estaminais, né? Como disse aí, ou células-tronco. São células que possuem duas principais funções. A primeira função é a função de se replicar. Ou seja, toda célula estaminal ela tem a capacidade de se dividir em duas células de mesma característica. Ou seja, todos nós um dia fomos uma única célula estaminal, com toda a informação genética para termos, né, células distintas, né? Olho, cabelo, cérebro, osso, cartilagem, coração, pulmão, fígado, tudo isso veio de uma única célula, porque dentro do núcleo dessa célula existe ali o DNA, que guarda toda a informação genética, tanto para a saúde quanto para as doenças. Está tudo armazenado ali, e esses genes, eles podem ser ou não ativados de acordo com o ambiente. Aí é o que nós chamamos de epigenética. E hoje a epigenética nós sabemos que é tão importante ou até mais importante do que a própria genética, né? Ou seja, você, através dos seus hábitos de vida, você pode estimular que genes saudáveis se manifestem, ou com hábitos não saudáveis, você pode estimular que genes que levam a doenças se manifestem, né? Nós temos diversos exemplos aí. Bom, então, como eu ia dizendo, esse peptídeo de cobre, ao se ligar nessa célula, ele manda um sinal para o núcleo da célula, certo? E o núcleo da célula começa, então, a ativar esses genes que estão dentro do DNA, que vão fazer com que ocorra. Aí em Portugal fala ADN ou DNA? Como é que fala, Miguel? ADN, né? DNA, pode falar DNA, tranquilo. Sim, sim. O Porque ADN DNA, na verdade, é igual, né? a sigla em inglês, né? Sim. É. Então, esse ADN ou DNA, que é o núcleo dessa informação, a Ana pediu para falar ADN. Beleza, Ana. ADN também, ácido desoxirribonucleico. Isso. Então, esse ácido que está lá no núcleo da célula, né, ou seja, o ADN ou DNA em inglês, nós temos que cada gene codifica uma proteína. Para cada gene que está dentro desse ADN, nós vamos ter uma proteína codificada. Uma das proteínas que nós temos, na verdade, um polímero de proteínas, né, é o colágeno. Então, quando o GH-kappa CU ele se liga com essa membrana celular, ele vai estimular a produção do colágeno. E nós sabemos que o colágeno ele está presente em todos os tecidos e órgãos do nosso corpo, fazendo ali a membrana basal, fazendo ali as
a conexão, né? Ou seja, o preenchimento do espaço que fica localizado entre as células. E por isso que nós temos, então, o envelhecimento que ocorre quando nós temos a diminuição da produção do colágeno, certo? Então, esse peptídeo de cobre, uma das funções é essa de ativar genes, entre os quais do colágeno, genes responsáveis também pela regeneração do nosso corpo, ativando aí essas células estaminais. Passa o próximo slide para mim, por favor, Rui. Esse daí, ó, essa daí é a molécula, né? Ou seja, a molécula do GHKCU, certo? Então, qual que é a magnitude dessa ação dele? 4.000 genes, né? E é interessante que eu peguei recentemente o trabalho que mostra quais são esses genes, sabe, Rui? Eu achava muito, né? Mas na verdade não é tanta coisa assim, não, né? Então, esse peptídeo de cobre, ele é sim um dos grandes responsáveis aí pela ativação desses genes que vão ter efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, regenerativos e até, por que não, rejuvenescedores, né? Porque eles são capazes de reverter alguns dos processos que levam ao envelhecimento, né? Então, é algo que realmente é fantástico, maravilhoso. Pode passar o próximo para mim? Claro. Olha, Otávio, eu se calhar, deixa-me talvez só introduzir aqui um testemunho que eu acho que era interessante, que eu acho que Ah, sim. talvez se haver aqui um testemunho que possa até validar tudo o que nós dissemos pela experiência empírica e prática, quem está aqui como convidado ou quem está a ver a gravação vai entender a ligação disto, porque nada como um testemunho para conseguir as pessoas entenderem. Eu queria pedir aqui à Vitória, à minha querida amiga Vitória Prince, Cruz Prince, é uma mulher incrível, que eu gostava muito que ela ligasse com o seu microfone, já está liberado para ligar, e eu queria, Vitória, eu gostava de te convidar, primeiro para te apresentares, obviamente, mas contasse o teu testemunho em duas partes, uma mais curtinha, só para poder introduzir aqui o tema e para perceber que tudo isto tem ligação, e depois mais à frente chamo-te para dar o teu testemunho completo, com toda a emoção que eu sei que tu passas, se puderes só explicar quem tu és, de onde é que vem a Vitória, e dar assim muito brevemente o que é que tinhas antes, o que é que te aconteceu, o que é que sucedeu quando começámos a usar o PETS, para que toda a gente entenda realmente a tecnologia superior que nós temos aqui em mão. Sou Vitória Cruz, sou angolana, tenho 59 anos de idade e pronto, eu tenho lupus e essa patologia começou em 2013. Começou como eu tive uma hemorragia que nunca mais parava. Pronto, fiquei quase sem sangue, fiquei com praticamente 3% de sangue, que eu já era uma pessoa morta praticamente. Em Angola não tínhamos recursos porque eu tinha que fazer plasmasfero e não tínhamos esse tratamento, então tive que ser evacuada para o país mais próximo, que eu não, na altura não podia aguentar uma viagem até aqui Portugal, então tiveram que procurar um país mais próximo e na altura foi Namíbia. Então fui para Namíbia e foi lá onde eu fiz o tratamento. Deste tratamento que eu fiz, depois, pronto, foi para atenuar a parte de hematologia. Como eu perdi o sangue quase todo, fiquei quase sem sangue. Então, para atenuar, tive que fazer esse tratamento lá. Só que deste tratamento, fiquei comprometida os meus ossos. Ficou comprometido os meus ossos. Porque tomei corticoides durante muito tempo, foram para aí 2 anos. Eu tinha que começar a fazer o desmame passado 6 meses, mas não foi o que aconteceu. O médico continua a dar-me os corticoides até 2 anos. Então causou-me uma necrose na cabeça do fêmur, do lado esquerdo. Mas mesmo assim nunca me senti bem, porque depois o médico em Angola disse que eu tinha que deixar de tomar os corticoides, que eu já estava com a perna esquerda comprometida. Saí daí, depois criou-se as condições que era então para vir para aqui para Portugal
para fazer a cirurgia cá em Portugal. Mas mesmo assim, lá em Angola, antes de ir para a Namíbia, a equipe médica que tinha que me acompanhar até a Namíbia já não contava comigo. Porque eles disseram em vão que a gente leva a Vitória para fora, porque ela já não vai aguentar esta viagem, porque ela está muito, muito mal mesmo. Já não poderá aguentar. Eu disse aos médicos, olha, façam o que puderem. Se eu tiver que morrer, pelo menos vou tentar alguma coisa. Eu vou para a Namíbia, mas vamos pelo menos tentar. E eles pensavam que eu não tinha condições financeiras na altura. Eu disse, não, eu tenho condições financeiras, vamos, façam tudo. A equipe médica toda que venha comigo. Quantos médicos forem necessários, enfermeiro, equipe médica, aquilo que for possível para me aguentarem durante o voo, que venham comigo, que eu tenho essa condição. Então, essa equipe médica acompanhou-me até a Namíbia. Posta lá, fiz apenas uma semana que eu tinha que fazer o tratamento de emergência. Na Namíbia, em Angola, fiz duas tromboses, porque já não tinha sangue, né? Então acho que quando não temos sangue parece que faz umas bolhas de ar ao passar no nosso cérebro, parece que causa umas trombocitas ou qualquer coisa assim. Já não entendo muito bem que essa parte de medicina, porque eu sou ligada à área de gestão de empresas, então de medicina mesmo entendo muito pouco. E na Namíbia voltei a fazer essas tromboses lá, mas recuperei disso e depois tive que vir para Portugal em 2015 fazer então continuação do tratamento. Posta cá, fui operada a perna esquerda, colocaram-me uma prótese na perna esquerda e fiquei aqui durante para aí 5 meses a fazer o tratamento e depois voltei para Angola. Em Angola tive outros problemas na coluna e já me estava a afetar a outra perna. Pronto, aquilo foi cada vez a debilitar-me mais ainda por causa do início do tratamento que foi dos corticoides que eu tomei por excesso. Eh, Vim para aqui, fiz o tratamento, fiz a cirurgia da perna esquerda, mas o médico já me tinha avisado que eu tinha que voltar novamente por causa da perna direita. Quando fui para Angola, tive problemas na coluna, na lombar. Tive que vir novamente para aqui, para Portugal, por causa da lombar. Mas só que depois que eu vim, não consegui terminar o tratamento, voltar para Angola, porque a minha mãe tinha acabado de falecer. Então, mesmo assim doente, tive que voltar para Angola para tratar eh, das exéquias fúnebres da minha mãe, que eu, na altura, já era filha única, já não tinha irmãos, e pronto, tive que voltar para Angola mesmo assim. Depois de tudo isso, em 2019, então, vim novamente para Portugal e fiquei aqui durante esse tempo todo, cá em Portugal. Em, em- Agora, em janeiro, foi quando falaram do X39. A Paula Vieira falou-me do X39 e eu ainda disse, isso deve ser daqueles negócios que aparecem quando existem as crises financeiras mundiais, então deve ser mais um desses negócios. Eu disse, olha, está bem, mas antes de me falar disso, eu gostaria de saber se existe alguma associação que tratam de pacientes com lúpus, porque eu tenho lúpus e tenho estado a sentir-me muito mal. Ando mal, sinto dores nas pernas, nos braços. Então é disso que eu gostaria de poder perceber melhor essa doença que eu já estive a investigar, mas não é suficiente. Eu gostaria de estar mesmo ligada a essas pessoas, que é para poder compreender melhor a doença. E ela disse, olha, Vitória, eu não conheço ninguém que tenha lupus, mas vou tentar procurar. Eu sou aqui, sou daqui, então vou tentar procurar se conhece, se aparece alguém que tenha e que saiba desta associação. Eu disse, tá bem.
Mas olha, Vitória, falaram-me de umas curitas que eu vi que estão a fazer muito bem. Tu, se quisesses, podias experimentar. Eu disse, está bem, depois voltamos a falar do assunto, né? Nessa altura eu estava internada com o meu neto no hospital e ela estava também na mesma sala que eu com o filho dela. E depois o meu neto teve alta e fomos para casa. Mas trocamos os contactos e ela foi ligando para mim, eu também fui ligando para ela para saber como é que estava. E depois ela foi-me mandando alguns vídeos que falavam, que tratavam do X39. Eu fui vendo, vi alguns testemunhos. Em junho, como se piorei, já não conseguia sair da cama, senti-me muito mal, com dores que eu até dormi sentada, uns 2 ou 3 dias dormi sentada porque não podia nem me mexer por causa da dor. E eu disse, olha, acho que agora já me vão operar também a perna direita. O médico já me tinha dito que eu tinha que se fazer a cirurgia da perna direita. E depois eu liguei para a Paula e disse, olha Paula, estou-me a sentir tão mal, acho que eu vou experimentar mesmo esses adesivos. Podes mandar-me alguns? Ela pediu o meu endereço e mandou-me as curitas. Eu mandou-me, eu coloquei no primeiro dia que eu recebi, eu disse, olha, vou começar mesmo agora. Coloquei a curita. Ela disse, explicou-me tudo direitinho, como é que eu devia usar as curitas e então comecei. Eu disse, vai bebendo bastante água, coloca abaixo dois dedos abaixo do umbigo, então coloquei. Passado alguns minutos, eu senti uma temperatura fora do normal. Eu disse, opa, será que são dessas feridas? Ou o que é que se está a passar comigo, meu Deus? Neste momento, né, naquele instante, a Paula também ligou para mim. Olha, Vitória, como é que estás a sentir? Eu disse, olha, Paula, estou-me a sentir mal. Será que isso me vai matar ou o quê? Opa, é que estou com uma temperatura fora do normal. Eu disse, olha, é mesmo assim, parece que é mesmo assim, a temperatura eleva-se e acho que então é porque o teu organismo deve estar bem hidratado e por isso é que deve estar já a fazer efeito. É que não demorou muito, eu coloquei aquilo, comecei logo a sentir o efeito. Eu, para sair da cama, eu tinha muitas dificuldades. De manhã, todos os dias de manhã, eu sentia-me tão mal, parecia que eu estava a morrer, era uma indisposição, eram dores. Eu francamente nem sei explicar o que era aquilo que eu sentia todos os dias de manhã. Passado alguns dias, deixei de sentir. Do terceiro ou quarto dia, deixei de sentir. Disse, oh, mas não estou a sentir aquela indisposição, agora estou bem mais disposta. E a Paula sempre a ligar para mim. Então, Vitória, como eu lhe disse, olha, Paula, estou-me a sentir bem, não estou a sentir mais aquilo que tu dizias, que eu dizia-te que aquela indisposição, eu já não estou a sentir. Ela disse, Vitória, tu tens que dar um testemunho, é mesmo assim que funciona. Eu disse, mas isso é verdade, mas isso é verdade, Paula. Mas é verdade, Vitória. Olha, eu disse, olha, Paula, eu não vou dar o meu testemunho ainda agora, porque eu tenho exames a fazer. O ano antepassado, em 2000, o ano antepassado, vai fazer agora 2 anos, fiz uma biópsia ao rim, porque já tinha afetado também o meu rim estava inchado. Já não estava a exercer a função, eu estava a perder proteínas pelo rim, já estava mesmo, as análises davam para aí 3 mil e tal, quase 4 mil não sei explicar bem esse termo, que é científico. Eu sei que estava para aí 3 mil e tal. E a médica disse, Vitória, tu estás muito mal. Então temos que ver se vais fazer a biópsia. Eu disse, pronto, se vou fazer a biópsia, porque estou mal mesmo. Agora deve ser um câncer, até que deve estar para aí a chegar. E pronto, pá, fui fazer a biópsia. O médico disse, olha, Vitória, estás mesmo muito mal. Vais fazer essa medicação. Se não correr bem, depois vamos então tentar ver o passo a seguir. Comecei a fazer a medicação, mas no entanto já estava eu pronto, já mais para cá, aquilo já era o ano passado, né? E é agora em setembro eu tinha que
pronto, eu ia fazer o controle de 1 em 1 mês primeiro, depois que eu fiz a biópsia. Depois eram de 3 em 3 meses. E agora em setembro eu tinha que fazer novamente exames. Eu fui fazer os exames e apresentei no final do mês de setembro. A médica olhou para mim e disse: "Ó, Vitória, o que é que se passa? Tu estavas com 3.000 e tal, baixou para 400, 400 daí não saías. E agora foste parar para um estado normal. Não sei o que é que está-se a passar." Eu disse: "Doutora, pronto, deve ser que eu esteja a cumprir com rigor a medicação, então por isso é que está tudo normal. Eu tenho que diminuir mais a medicação." Eu tomava 26 comprimidos por dia. 26 comprimidos por dia. Agora imagina como é que deve estar o meu organismo cá dentro. Ela disse: "Olha, Vitória, vamos começar a fazer o desmame. Vou tirar a parte que eu receitei, mas o médico de nefrologia também tem que fazer a parte dele, começar a fazer o desmame, porque os níveis estão todos normais." Eu disse: "Deus, eu saí daí, eu não sabia se pulava, se gritava, e eu estava sozinha." Disse: "Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que é que se está a passar? Mas isso é verdade? Eu não estou a acreditar. Mas isso é verdade?" Eu disse: "Pronto, mas eu, como tenho a consulta de nefrologia ao mês de outubro, eu vou fazer a consulta de nefrologia, que é para ver também como é que eu estou." Fui fazer a consulta, fiz as análises, os exames. Ele disse: "Ô, Vitória, tu estás muito", olhou para mim e disse: "Tu estás muito bem. Nossas, então vamos diminuir mais a medicação. O que é que andaste a fazer?" Eu disse: "Olha, acho que foi de cumprir rigorosamente a medicação." Não disse a eles, porque eles acho que haviam de dizer: "Nada disso é a medicação que tu fizeste." Eu acho que é da medicação que eu estive a cumprir rigorosamente. Então eles: "Olha, vamos diminuir mais a medicação." E então diminuíram mais a medicação. Eu estava a fazer de 3 em 3 meses, agora só vou já novamente à consulta em abril. Fazer outra revisão para ver como é que eu estou. Mas neste espaço eu ainda ia sentindo dores nos braços, pronto, nas pernas já não sentia, que eu já conseguia me movimentar bem, já andava, já na natação já fazia bem os movimentos, já conseguia conduzir sem os óculos, e já via bem melhor. E pronto, então é, diminuiu um pouquinho mais a medicação e em abril do próximo ano vou novamente fazer os exames. Sinto-me muitíssimo bem, sinto-me bem, já não sinto dores. Mesmo aquelas dorzinhas que iam aparecendo, ainda aparecia uma dor ou outra, já nem isso sinto nos braços. Rui, pá, eu só tenho a agradecer a Deus, principal, a Deus primeiro, e depois a Paula, que insistiu comigo em dizer: "Vitória, experimenta, experimenta que vais te sentir melhor. É que tens estado a fazer muitíssimo bem a várias pessoas, então experimenta." Eu disse: "Paula, vou mesmo experimentar, seja o que Deus quiser." E aí eu experimentei. Pá, Rui, eu só tenho a agradecer o facto de ter trazido essa tecnologia cá para Portugal e eu ter o privilégio de estar a usufruir deste produto. Obrigada, muito obrigada. E Deus Coisa continue a incrível, abençoar. coisa incrível, É coisa incrível. verdade. Eu estava aqui a ouvir Muito, deliciado, eu não muito conseguia obrigada mesmo. nada. Eu é que fico pequenino perante a tua história e acho que estamos só a começar. Para quem Eu não nem conhece a sei. Vitória, tem mesmo que conhecer a Vitória. Eu tive agora o privilégio de estar com ela outra vez aqui no último evento e ainda vais falar muito da Vitória porque eu sei que ela vai querer trazer também muita bênção com a experiência dela. Vitória, não saias, porque eu queria só fazer a introdução do que é que significa isto dentro do que estamos a explicar e depois quero outra vez ouvir-te sobre um outro tema, está bem? Não, não Tá, saias, eu já te ok, volto a chamar, está bem? Já te volto outra tá. vez a achar que eu queria ouvir-te sobre um outro tema, porque eu acho que é importante que toda a gente entenda exatamente a bênção que nós temos aqui, porque as pessoas não entendem às vezes que este efeito da luz, porque nós somos feitos de luz. Nós somos matéria das estrelas, nós somos luz encapsulada em matéria. Eu não sei explicar isto de uma maneira mais científica, é o que tem de ser o mais simples possível. É como se o nosso corpo fosse todo luz. Está provado
que à medida que nós temos menos energia solar, é como se a luz se esvaísse. Imaginem o sangue que sai das veias. Agora imaginem ao contrário, que é a luz que sai. Quando nós perdemos luz, perdemos energia. Não sei explicar melhor do que isto. Nós somos como se fosse uma grande lâmpada de luz. Se nos fôssemos vistos com um aparelho que mede a nossa intensidade de luz, é como se fôssemos exatamente uma bateria ou uma lâmpada a emitir luz. E realmente a ausência de vida é quando deixamos de emitir luz. Portanto, eu não sei explicar de forma melhor, mas nós somos luz, quer no sentido biológico, quer no sentido espiritual do termo. E a Vitória consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo, porque quando estiverem com a Vitória vão perceber exatamente esse toque que Deus lhe deu, e no fundo é a vontade que ela tem depois de chamar a atenção de toda a gente, todo o mundo, para aquilo que realmente aconteceu com ela e com todas as pessoas que estão aqui à nossa volta. Deixem-me só explicar aqui este gráfico rapidamente, porque, tal como o Dr. Otávio estava a explicar, todo este conceito de célula estaminal com o peptídeo faz com que nós tenhamos, em primeiro lugar, inflamação mais reduzida. A diminuição da inflamação crónica, quer cerebral, quer corporal, faz com que haja um alívio de dor. O caso da Vitória é um exemplo clássico ou seja, diminuição da inflamação, de maneira geral, porque, infelizmente, as doenças autoimunes, como o lúpus, causam extrema dor, porque, no fundo, é como se o corpo lutasse com ele próprio, e quando nós aliviamos a dor, todo o resto começa a melhorar. Mais energia, mais vitalidade. Experimentem quem vive com dor para perceberem que há uma falta de energia logo latente. Clareza mental, muita clareza mental, aquilo que eu sinto todos os dias. Não tenho nenhuma doença, felizmente, mas aquilo que eu quero continuar a ter é muita energia, muita clareza naquilo que eu faço. Cada vez mais, a vida, obviamente, nos exige a todos que desejamos o nosso melhor, cada vez mais, mas eu digo que é a bênção maior de poder usar isto diariamente e poder passar ao lado de trauma, de cansaço. A revitalização é gigante e obviamente que já não tenho nem 10 nem 15 anos e portanto a vida também às vezes faz-nos passar aqui um pouco, mas depois tenho também, do ponto de vista da recuperação de exercício, subir escadas, às vezes ter um passo mais rápido, poder carregar pesos. Eu ando sempre com livros atrás, com compras, quando vou às compras com a família, quando é o normal e a vida normal, mas o que eu sinto é um grande alívio em tudo o que é esse processo e deve-se muito ao X39 e ao uso continuado. A Vitória não falou ainda sobre isso, mas a verdade é o uso continuado. Quando nós usamos de forma regular e continuada, é quando os micro-incrementos se vão dar no corpo. E, portanto, há muitos casos exatamente disto. Às vezes colocamos o PETS porque temos uma dor, temos uma patologia, porque às vezes somos alertados para a saúde quando a perdemos. Essa é a grande lição que eu acho que todos nós devíamos tirar aqui já hoje, que é: nunca atuem na saúde quando a perderam, atuem sempre quando a têm. Quando têm saúde é quando a devem preservar. Não é, nós não devemos ir ao médico fazer análise ou fazer o que quer que seja quando estamos doentes. Devemos continuar a ir quando estamos cheios de saúde para a preservarmos. E portanto nós devemos usar continuamente para nos continuarmos a reativar. O Dr. Otávio já falou nos 4 mil genes que começam a ativar este peptídeo logo no início. Quando começamos aí com algumas semanas de ativação, há um equilíbrio cerebral na maior parte de nós. Há pessoas que têm efeitos muito rápidos e há pessoas que têm efeitos um pouquinho mais lentos, mas todos nós temos efeito, todos. Mesmo que silenciosamente as células terminais estão a fazer a sua função. O grande milagre, eu digo milagre, não é milagre, é ciência, ocorre quando temos 3 meses ou mais de utilização. Porque aí o colagênio interno começa a ser produzido uma quantidade que permite regredir todo o efeito de lentidão, de termos a estrutura físico-esquelética e todo o sistema de integridade, nomeadamente do sistema vasocapilar reposto, com elasticidade, obviamente, que faz bombar o sangue por todo o corpo. E depois, quando temos 6 meses ou mais, há uma reversão do sistema cardiovascular que nos permite realmente rejuvenescer todo esse processo. Portanto, eu queria dizer que, nas palavras de David Schmidt, isto não é apenas anti-envelhecimento ou parar a idade, é reversão. O corpo atua como se estivesse bem mais novo, e essa é que é a grande chama que me anima, é poder levar esta vitalidade a todos. Eu costumo dizer que é ter mais anos de vida, é verdade, mas também é ter mais vida em cada ano. É como se a vida nos voltasse a surpreender de forma intensa e de forma completamente surpreendente muitas vezes. Nós devemos usar isto na área do dia, não é? Colocar de manhã, tirar à noite. Há um PETS novo todos os dias, essa é a regra. Depois devemos beber muita água, porque a água é biocondutora e faz com que a hidratação celular se dê mais facilmente, e também o PETS, o processo com que ele atua, também precisa de água para poder ter o seu efeito. Devemos continuar a utilizar, acima de tudo, devemos tirar à noite para que o corpo possa regenerar. Há pontos de energia mais recomendados do que outros, embora possam colocar em qualquer zona do corpo com garantia de que vai atuar, mas se colocarem atrás do pescoço, ou por exemplo 2 dedos abaixo do umbigo, são 2 pontos de energia
corporal mais ativo, que permite que o efeito seja até mais, eu diria, mais pronunciado, mais evidente. Portanto, é um pouquinho por aqui que eu gostava de encerrar aqui, ou de parar neste momento aqui a explicação, porque eu queria voltar à Vitória para ela nos dizer também um pouquinho mais sobre ela e sobre a vida dela hoje. Porque, reparem, quando nós reativamos as células terminais, é também uma função de a vida toda se renova de alguma maneira. E portanto eu queria também dizer a todos que esta forma de nós termos saúde, e a saúde é um direito que nós devemos realmente ter a noção. Ainda hoje falava isto numa reunião que tive antes da. Estava a fazer com um grupo muito bonito, onde a Vitória também estava. Está a falar este exemplo. Perguntem a uma pessoa doente, uma pessoa com saúde tem muitos sonhos. Eu não sei como é que é com vocês, mas eu tenho muita energia, muitos sonhos, muita coisa que quero concretizar e que estou a concretizar, felizmente. A vida está-me a dar essa possibilidade. Mas eu tenho saúde, tenho vitalidade. Perguntem a uma pessoa doente qual é o sonho que ela tem. E ela só tem um sonho, que é ficar bom outra vez. Ou boa outra vez. Quem perdeu a energia e não tem saúde, está doente, só tem um pensamento, só um, que é voltar a ter saúde. Portanto, quem aqui está a ver hoje a gravação, ou está aqui presente e tem saúde, dê-se como um dos maiores privilegiados da vida. Quando nós temos saúde, nós temos sonhos. Quem não tem saúde só tem um sonho, que é voltar a tê-la de volta. Portanto, costuma ser que a saúde não tem preço e, de facto, nós estamos a partilhar a vitalidade e a energia com todos. Portanto, quem hoje conhecer alguém com saúde, preserve-a. Porque perder a saúde é a pior experiência, é terrível. Porque perdemos a esperança, não conseguimos viver, não conseguimos dar aos nossos, não conseguimos fazer a nossa função de pai, de marido, de esposa, de empresário, de cuidador, de inspirador, de amigo. Perde-se. Porque a saúde é a coisa mais preciosa que nós temos, a bem do amor. Hoje vou falar no final também dessa parte que é muito importante. Tenho hoje aqui um autor que eu quero partilhar com todos. Mas antes disso, queria só voltar a perguntar à Vitória o que é isto de voltar a ter esta vida, esta vitalidade? Porque eu acredito que não é apenas as células abdominais reativadas, é uma vida, é uma família, é o brilho. Eu, agora que estive com a Vitória trouxe família, trouxe amigos, todos eles estiveram lá no evento, todos eles a sorrir. Lembro-me de nomes de várias pessoas, lembro da Sameiro, lembro-me do Hélio, lembro de várias pessoas lindas que a Vitória trouxe. E eu acho que a vida sorriu tanto nestes últimos meses à a Vitória quer partilhar de volta, porque está uma mulher diferente. Verdade, Vitória? É isto que eu estou a dizer? É isto? Podes ligar só o teu microfone? É verdade, eu quero partilhar mesmo este meu sonho, minha qualidade de vida com toda a gente. Foi não por isso que eu consegui levar aquelas pessoas lá no evento do dia 30 comigo. Queriam saber do facto que era aquela tecnologia que eu tenho estado a usar, que me tem estado a fazer o bem que me está a fazer. E não só quero parar por aí, eu gostaria muito que me ajudasses a levar essa tecnologia para Angola, porque eu acredito que precisa-se muito. Então, eu gostaria muito, o objetivo é mesmo também chegar com essa tecnologia lá para Angola. Sei que vai ser um pouquinho difícil, mas todos juntos acredito que a gente vai conseguir fazer alguma coisa por aquele país, por aquele povo. Sem dúvida. Eu acho que podemos começar, eu acho que é um dos teus sonhos seres uma embaixadora de saúde nos teus concidadãos, que também são nossos, não é? Um angolano Sim, também é sim, português de alma. Eu diria que podemos começar com os angolanos todos que vivem em Portugal, com os angolanos todos que vivem na Europa. Eu é estou verdade. desejoso para juntar à tua volta, para podermos também partilhar com eles a tua história, porque é uma história muito inspiradora. Eu acho que vais É. inspirar muita gente a poder ter esperança, sonhos e poder viver uma vida com mais sentido. Dá-me só um conselho, talvez final, ou se calhar mais neste final de sessão, que já não temos muito tempo, que para Uhum. quem esteja aqui hoje, que esteja apenas a tentar entender o que é isto, ou então para alguém que pode estar numa fase também mais negativa de vida, como tu também já tiveste, a passar momentos muito duros. Qual é o conselho que tu podes dar às pessoas que estão a ouvir hoje? Dá-lhes um conselho, dá-lhes assim faz uma recomendação, dá-lhes um conselho. O conselho que eu dou a todas as pessoas que estiverem a ouvir é que experimentem o produto. Mesmo que não seja para. Experimentem. Eu experimentei numa altura em que eu queria viver, eu queria sair da condição em que eu me encontrava, que era terrível, de dor. A pessoa quando está doente não sente dor, acho que não.
não imagina o que é uma pessoa sentir dor, querer fazer as coisas que eu era uma pessoa muito ativa, que eu fazia as coisas, que eu era uma pessoa muito dinâmica, cheia de força, de vontade de fazer as coisas. De repente, não poder fazer as coisas e estar dependente foi terrível para mim. Então, aqueles que estiverem na mesma condição ou que estiverem numa condição pode não ser tão grave, ou aqueles que estão mesmo mal, experimentem essa tecnologia que é muito boa. Eu não estou a falar de ouvir, de ouvir dos outros, de histórias contadas. É uma coisa que eu estou a viver de forma contínua. Eu comecei a usar o X39 no finais de julho. Então, são passados 4 meses e eu já sinto melhorias. Eu sinto-me muitíssimo bem. Sinto-me bem. Porque quando a pessoa não está bem, não tem nem vontade de falar, nem vontade de estar preparada. A Paula, quando me conheceu, no hospital em janeiro, depois que voltou a cruzar comigo no evento de setembro, acho que foi em setembro que nós estivemos juntos, ela não me reconheceu. Disse, Vitória, tu estás completamente diferente. Tu parecias uma pessoa sem brilho nenhum, estavas uma pessoa. Tu estás completamente diferente, Vitória. Eu disse, olha, Paula, eu acho que só posso dizer uma coisa, agradecer-te a ti e ao X39. Porque se não fosses tu, Paula, eu não sei o que seria de mim. Eu acho que já ou devia estar a ser operada novamente ou não. Porque até a dor que eu sentia da outra perna na coxa, aquele sinal que me dava de que já era o fêmur que estava a ser também ameaçado, deixei de sentir. Deixei de sentir. A coluna, já não sinto dores. Então, o conselho que eu dou é que experimentem. Eu também tinha um certo receio, estava cética em relação ao produto, mas no momento da dor eu disse eu vou e seja o que Deus quiser, eu experimentei. Não deixem chegar esse momento de dor, não precisa. Mesmo que tenham saúde, experimentem o produto e hão de ver quanto é maravilhoso esse produto. É verdade. Eu Muito bom, minha agradeço querida mais uma amiga. vez ao Rui por ter trazido essa tecnologia cá para Portugal. Obrigada mesmo, Rui. E Deus te abençoe sempre e sempre. Obrigada, Rui. Nada, minha amiga, eu é que agradeço de forma muito pequenina e muito humilde. Eu sou só mais um a ajudar. Somos uma comunidade gigante, linda mesmo, e eu é que agradeço que tu estás aqui a participar. É isto que me enche também aqui o coração e a alma, é sentir o carinho, o amor e, acima de tudo, a evolução em saúde e como pessoa, uma pessoa maravilhosa que tu és. E eu acho que estamos só a começar. Eu digo sempre isto, parece que é um disco repetido, mas estamos mesmo só a começar. Porque há muitas pessoas que precisam de ouvir falar pela tua voz, pela voz da Paula, tu falaste, pela voz de toda a gente que está aqui hoje, pela voz dos grandes partners todos que falam português, e eu acredito que vamos também, com a tua ajuda, tocar muitas pessoas de origem angolana ou da ascendência angolana, ou com ligações a Angola ou África, Cabo Verde, não interessa. O mais importante é que nós partilhemos e tu és muito importante nisso. Deixa-me só, talvez, partilhar um último slide com todos. E obrigado pelo teu testemunho, foi muito mesmo importante. Queria só partilhar aqui uma coisa com todos, que é mostrar também um princípio muito importante daquilo que nós fazemos, antes de passar depois no final do livro, que é aquilo que é o conceito que o Paulo Pereira também sempre nos passou, que é exatamente isto. A jornada da saúde é apenas impossível para quem não a começa, ou seja, é uma frase do Tony Robbins, é um grande mentor de desenvolvimento pessoal. Ele diz que a única verdadeira viagem que é impossível é aquela que tu nunca começas. Portanto, a jornada que nós começamos no X39, de ajudar os outros, de poder também ser envolvido e acreditar que vale a pena, a nossa mente também tem que nos ajudar, porque o princípio mais importante, mais magnético do universo é o amor. E começa por nós, o amor começa mesmo por nós. Portanto, comecem a jornada, utilizando aqui o exemplo da Vitória, que me emocionou, estava aqui a segurar-me, porque ela toca muito, porque eu sei que é uma história muito sofrida e muito vivida em bênção superior. Realmente toca-me. Portanto, tem que começar essa jornada, tem que começar a colocar o 69, tem que acreditar que vale a pena e tem que dar a oportunidade a vocês. Portanto, comecem essa jornada, comecem esse caminho. Segunda frase que me inspira sempre: Nelson Mandela era uma pessoa que era muito acarinhada em casa, que sempre admirei, e o meu pai era uma pessoa muito admiradora
do triunfo deste homem sobre condições muito difíceis, muito duras, de cárcere e de injustiça política, e ele conseguiu dar a volta, e ele diz mesmo, nunca me julguem pelos meus sucessos, mas sempre o número de vezes que eu caí e voltei a levantar-me. E muitos de nós, ao longo da vida, caímos muitas vezes em hábitos menos bons, menos saudáveis, de práticas de alimentação, de exercício, infelizmente às vezes de vícios de tabaco, de álcool, que nos consomem, que nos desviam do caminho da saúde, mas vocês têm que ser sempre capazes de voltar a erguer-se. Uma pessoa que não bebe água pode estar a um passo de beber água, quem não faz uma caminhada pode começar hoje mesmo, pode caminhar no sentido de ter mais vida e mais saúde, e já vão perceber porquê no final. E eu queria a última nota, mais uma vez, dedicar aqui ao Dr. José Paulo Pereira, que ele me ajudou muito na fase inicial, de percebermos que realmente temos ouro nas mãos. Queria terminar agradecendo, para além da vitória, queria agradecer também ao Dr. Otávio, que teve que sair, entretanto, para paciente e tudo mais, mas há um livro, eu gosto sempre de terminar com uma frase, com um estudo, com um vídeo. Hoje vou falar de uma pessoa que é um português, que é médico, de clínica geral, chama-se José Azantos. Azantos não é o nome dele exatamente, mas ele usa como pseudónimo para ser mais conhecido. Ele escreveu um livro, está aqui a imagem dele, não sei se conseguem ver aí, a imagem dele como clínico, deve ter sido uma das sessões dele no hospital. O José Azantos, ele é conhecido como o médico que fala da alma. É uma coisa engraçada, estava a ler este livro com muitos casos. Há uma frase que diz que rir é o melhor remédio, e ele diz que amar é o melhor remédio. E é curioso que ele diz que o propósito da saúde é podermos dar amor aos outros e a nós próprios. Ou seja, o propósito maior da saúde, dos médicos e da clínica ou de termos saúde, é podermos ter novamente amor para dar a nós e aos outros. Então ele diz que o fim maior, ele diz mesmo aqui no final, que o propósito maior, ele diz que considera o amor a matéria-prima da medicina. Eu acho isto tão elegante, que é exatamente dizer assim, esta é a forma de amar o próximo, que é um médico, um cuidador, nós somos todos. Já agora queria dizer a todos que há um bocadinho de médico em nós. Quando nós recomendamos o PET a alguém, queremos dar saúde, queremos dar energia. E quando nós fazemos isto, estamos a dar amor, estamos a contribuir para o amor do outro e obviamente também, quando nos retribuem ou nós sentimos também acarinhados, o amor também volta para nós. E eu acho que este livro, apesar de também de falar aqui de muitos casos que ele acompanhou, aqui o Dr. José Azantos, fala exatamente sobre como é que a saúde é realmente esta experiência de podermos voltar. Ele diz aqui mesmo que mostra-nos que a vida de cada um de nós não passa pela construção de uma melhor versão de nós próprios, mas sim pelo desenvolvimento do melhor que nós já somos. E isto é muito curioso. Se vocês pensarem nisto, nós já tivemos uma condição onde as células terminais estavam sempre ativas. Sempre. Só que depois, a partir para aí dos 30 e poucos anos para a frente, nós começamos a perder a atividade das células terminais, ou seja, começam a adormecer. E aquilo que o Dr. José A. Santos diz é que nós devemos desvendar pelo melhor que nós já somos. Então, nós já somos condição com as células terminais e nós vamos repor essa verdade com o PETs. Então, eu acho isto maravilhoso, é um equilíbrio muito grande. E ele depois termina aqui esta pequena frase com o objetivo essencial e derradeiro de ter saúde é poder expressar o amor que somos. Isto é lindo. Já agora, para quem não me conhece, eu sou de economia, portanto, um economista a falar de amor assim desta forma é uma coisa que eu nunca pensei na vida. Eu acho que fui muito transformado ao longo destes 2 anos para poder falar desta forma, conhecendo pessoas como o Otávio, como a Vitória, e muitos de vocês estão hoje aqui a ver, pessoas que estão hoje aqui, que eu quero muito agradecer o carinho de estarem sempre aqui nas nossas lives, mas é tão bonito perceber que o que nós fazemos, na verdade, somos embaixadores de saúde, somos como um médico, que ao tocar no outro com pets, podemos devolver amor a essa pessoa. Perguntem à Vitória se ela hoje não ama mais a vida. Perguntem à Vitória se ela hoje não tem capacidade de amar mais, já não tem dor. Sente-se poderosa, sente-se empoderada. Perguntem a uma pessoa que passou por uma fase débil e complicada, quando sente outra vez energia, se não quer agarrar o mundo todo outra vez. E eu acredito nesse poder. Acredito no poder que nos foi dado. Acredito muito. Cada um de nós tem um propósito e que só estamos a começar agora a descobrir. E quando o brilho do X9 nos toca, através da magia do David Schmidt, só podemos agradecer a bênção e poder agradecer todos os dias esse facto de podermos estar envolvidos numa fase tão recente, tão nova e tão inicial de um PET que eu acho que vai mudar a vida toda desse ponto de vista. Portanto, se estás aqui a ver a gravação pela primeira vez, se és convidado de alguém, em primeiro lugar, agradece à pessoa. Agradece. Podes dizer assim, olha, eu não tenho grande interesse, não me tocou, não
a história da Vitória não me tocou em nada, o Rui Miguel Coelho não sabe o que fala, não te consegue tocar-me, eu não percebo nada, nem quero envolver-me, está tudo bem na mesma, está tudo bem. Eu já tive desse lado. A primeira reação que eu tive quando vi o Pets é assim, impossível. O quê? Um selo redondo que colocas no corpo, isso é que vai fazer o crescimento das células terminais? Impossível, isso não funciona desta maneira, dizia eu. Dizia eu porque achava que seria muita coisa de medicina e daquilo que eu via, de comprimidos, e injeções e de cremes e tudo mais, quando de repente percebi que afinal não percebia era nada. Porque a verdade é que, primeiro, o amor é a verdadeira força da natureza, é a coisa mais magnética que existe. O coração é 5.000 vezes mais magnético do cérebro, e ao mesmo tempo, quando nós percebemos que afinal somos luz e podemos ser tocados pela luz nossa e dos outros, então começas a entender um bocadinho do teu equilíbrio. Se quiserem um dia explicar de forma tão básica e tão simples o que é energia e saúde aos outros, digam só isto. Vida é energia, se tiver energia vocês são vivos, e equilíbrio é saúde, ou saúde é equilíbrio. Quando tem equilíbrio em vocês, vocês são saudáveis. Experimentem ter desequilíbrio emocional, relacional, mental ou físico, vocês estão doentes. Não interessa qual é. Basta um desequilíbrio espiritual, vocês estão doentes. Não estão bem se tiverem desequilíbrio espiritual. Se tiverem desequilíbrio emocional, há muita gente que passou ou passa por desequilíbrios emocionais, não estão bem, estão doentes. Podemos não chamar saúde física com dor, mas há uma dor na alma e na emoção que vos faz ficar doentes. Vocês perceberam hoje pelo Dr. Otávio que a epigenética, ou seja, o ambiente também nos condiciona muito a saúde. Então, eu queria só terminar mais uma vez com este livro, O Médico que nos fala da alma, porque eu acho que também é de alma que nós falamos aqui. A alma renova-se quando o Pets faz o seu efeito. Portanto, muito bonito o que falámos aqui hoje. E queria agradecer a toda a gente que me incentiva e que me dá coragem para continuar, porque é cada caso como o da Vitória que me faz andar mais. Isto obviamente que exige que nós estejamos presentes, que possamos abraçar este projeto de corpo e alma já agora, mas acima de tudo queria muito dizer, nós estamos só a começar, se soubesse de alguém a quem possamos dar um pouquinho mais de esperança e possamos ajudar, eu nunca sei o que é que o Pets faz, mas ouvir a Vitória dá-me vontade de partilhar com mais 1.000 pessoas, com mais 2.000 pessoas, porque quem sabe encontramos mais uma vitória, mais 2 vitórias, mais 1.000 vitórias, a precisar de uma coisa impactante para poder realmente transformar a vida de alguém. E quando transformamos a vida de alguém, transformamos também a nós. E muito devemos também ao Dr. David Schmidt, a quem quero agradecer, e já agora, por gratidão, vou passar mais uma vez o vídeo dele para terminar, porque eu acho que é justo que nós possamos entender que foi através dele que nós chegamos, e só posso fazer o que eu faço hoje, porque realmente houve alguém que me inspirou a dizer assim, vê isto com atenção, porque aquilo que eu estou neste momento a sentir mudou literalmente a minha vida. Um abraço para todos e espero nos encontremos muito, muito em breve, cada vez com mais saúde. A life empowered is closer than you think. We're all looking for a better way. Reimagine what's next with a new sense of exuberance. Why not power on like you mean it? Or power off blissfully? A better sleep is a better awake. You've never moved like this before. With the energy nature intended. Imagine reprogramming the way you look at the speed of science. At longevity. At exhilaration. It's next level rejuvenation. Take control of your well-being. From the inside out and outside in. The light within is ready to ignite. Be the light. LifeWave.